livros. Desejo que esteja tudo bem com todos. Há pouco tempo eu terminei de ler o livro Abominação. Abominação, os Vikings estão chegando. Publicado recentemente em 2021 por Gary Whitta, um escritor e roteirista muito famoso por seu trabalho em O Livro de Eli, Star Wars Rogue One também. Esse romance mistura fatos históricos da Inglaterra medieval com fantasia, num cenário com a ameaça constante das invasões vikings, que une uma terrível lenda da natureza sobrenatural surgida nos tempos da presença romana na ilha. Só que, ao contrário da sinopse da edição brasileira e do título adaptado pela editora, a sinopse e o título originais não propõem embates vikings no livro. Em outras palavras, não induzem o leitor a comprar o livro pelas batalhas entre saxões e os guerreiros nórdicos. O enredo se passa apenas na era viking na Inglaterra, com o rei histórico da época a desejar expulsá-los do país sem batalhas. Mas chega de falar desse livro, falar da história, vamos entrar logo no nosso dedinho de prosa sobre o escritor Gary Whitta e o seu livro muito legal chamado Abominação. Sobreviventes, Abominação, os Vikings estão chegando, cujo título original é Abomination, é um livro do famoso roteirista de Hollywood Gary Whitta. É importante ter em mente que, ainda que Abominação seja uma obra de ficção e não um relato histórico, o enredo se passa em um cenário inspirado na histórica era viking na Inglaterra, quando os daneses, os dinamarqueses, ocupavam o território histórico chamado Danelaw, em solo da própria Inglaterra. A história trança temas relacionados à cultura e mitologia vikings, com fatos históricos e lendas sobrenaturais e fantásticos da época, sabe de quando? Do Império Romano na Grã-Bretanha. Quando foi publicado em 2021, a popularidade de histórias sobre vikings e suas culturas nórdicas estava no auge, influenciada por uma vasta quantidade de programas de TV, filmes e seriados de muito sucesso de audiência, como Vikings e The Last Kingdom. O Whitta embarcou nesse dracar, o barco viking, de interesse para criar a sua história cheia de elementos históricos emaranhados com elementos tirados de sua própria imaginação. Há pouco tempo, o jornal americano The New York Times definiu Whitta em seu livro como um mestre do suspense. A abominação te agarra e não te solta. O romance histórico, que mescla fatos e ficção, narra as aventuras da personagem fictícia Wulfric, Sir Wulfric. Na realidade, um cavaleiro na Inglaterra, uma amálgama dos cavaleiros ingleses, e Sir Wulfric salvou a vida do rei Alfred I o Grande e defendeu o reino inteiro contra uma invasão viking. Após viver um período afastado da corte, Sir Wulfric é convidado de volta para combater uma praga de feras monstruosas conhecidas como abominações. Durante as expedições, o cavaleiro encontra e nota ser muito pior do que a morte, um destino que o condena a uma vida de angústia, solidão e remorso. Algum tempo se passa até que surge Indra, uma jovem destemida, ágil, habilidosa espadachim e muito impetuosa, criada entre uma ordem de elite de cavaleiros.
ela muito determinada a desvendar um segredo obscuro do seu próprio passado, ela desafia o pai, muito controlador, e parte rumo a uma missão muito perigosa para fazer o que ninguém antes dela fizera: caçar e matar uma abominação como? Sozinha! Só que o acaso, o destino, a fortuna trama um encontro casual que o coloca os dois bravos guerreiros frente a frente, Sir Ulfric e Indra. Uma incrível reviravolta do destino os conduzirá a uma salvação que nunca imaginaram ser possível, além também de provar que o poder do amor, da misericórdia e do perdão pode acender uma luz esperançosa, mesmo na época mais sombria da história da Inglaterra. E o escritor, quem é ele? Gary Whitta nasceu no dia 15 de junho de 1972 em Londres. E é uma pessoa extremamente discreta, sem muitas informações familiares, ao manter a vida pessoal relativamente privada, mas o pouco que se sabe é que ele reside com sua família em Los Angeles, na Califórnia, onde trabalha na indústria do entretenimento de Hollywood. Quando nerd adolescente, o Whitta estudou jornalismo em London South Bank University e, como sempre foi apaixonado por cinema, vislumbrou uma oportunidade para migrar para os Estados Unidos. Já na Califórnia, o Whitta conseguiu trabalho como jornalista, escritor e editor em publicações especializadas em jogos de videogames, antes de se aventurar como roteirista. Hoje, Gary Whitta é um escritor, roteirista e jornalista inglês naturalizado americano, muito famoso e muito requisitado por seu trabalho em cinema, televisão e na própria literatura. Para a sétima arte, o Whitta escreveu o roteiro de O Livro de Eli, que foi ao público em 2010. O elogiadíssimo filme de ação e ficção científica que contou com a grande atuação do astro, da estrela do cinema americano, Denzel Washington. Além dessa película, o Whitta também trabalhou no roteiro de um dos mais aclamados filmes da franquia Star Wars, o sucesso de bilheteria Star Wars Rogue One de 2016. Do gênero de ficção histórica e fantasia, seu romance de estreia, Abomination, que recebeu em português do Brasil o título brasileiro das editoras brasileiras de Abominação, Os Vikings Estão Chegando, veio ao público em 2021 e aborda um período muito conturbado da história da Inglaterra. O enredo ocorre durante a Alta Idade Média, época em que a ilha da Grã-Bretanha começou a sofrer com as invasões vikings e precisou, quase que num jogo de tronos, Game of Thrones, quase que num Game of Thrones, para ver quem seria o rei supremo politicamente para unir a Inglaterra e também se unir, fazer todos os outros reis se unirem para derrotar o inimigo comum. Porém, não foi fácil. Eram cerca de 7 reinos diferentes. Muitos reis mantinham alianças com amigos que eram inimigos dos outros. E ainda havia reis aliados dos vikings. Um cenário perfeito para que os vikings invadissem sem encontrar nenhuma resistência anglo-saxônica à ilha da Inglaterra. Até que, na vida real, na história da Inglaterra, Alfred, que em inglês antigo é Alfred, que viveu entre 849 até o dia 26 de outubro de 899, conhecido como Alfred o Grande,
foi rei de Wessex entre 871 até o ano de seu falecimento, 899. Estamos a falar século IX. E rei dos anglo-saxões de 886 até, evidentemente, 899. E na época, o pilar central da resistência ao avanço das invasões vikings na região, que se consolidou como o Reino da Inglaterra. Vejam só a importância de Alfred. No ano 868, Alfred lutou ao lado do irmão Ethelred, numa tentativa frustrada para manter o grande exército pagão liderado por Ivar o Desossado, filho do lendário rei Ragnar Lodbrok, fora do reino da Mércia. No final de 870, os dinamarqueses retornaram à sua terra natal. E no ano seguinte, 871, entrou para a história como o ano das batalhas de Alfred. Foram ao todo 9 batalhas travadas com resultados muito diferentes, mas apenas 2 não tiveram o local e a data registrados. A banda sueca de Viking Metal, estilo muito peculiar, com letras inspiradas nas sagas dos povos nórdicos. E, abrindo um parênteses aqui, um verdadeiro livro, se fôssemos fazer a coleção de todas as letras escritas, daria um belo livro sobre os povos nórdicos e suas tradições. A banda de Viking Metal, Amon Amarth, junto com a lendária banda inglesa Saxon, gravaram a canção Saxons and Vikings, que descreve exatamente esse período. Marchando para o sul, estamos a caminho de Wessex. Tomaremos a coroa do rei Alfred. Não importa se ele resiste ou foge, nós o colocaremos de joelhos. Nós devastamos Mércia, nós conquistamos York, nós devastamos todas essas terras sem um pingo de remorso. Mas um dia, outra luta. Estamos aqui para vencer tudo. Não há trégua à vista entre saxões e vikings. Muito importante dar uma olhadinha nessa letra. E a resposta dos ingleses: nós, saxões, permanecemos em nome de Alfred. Nós faremos você sangrar. Nossa terra recuperada, nosso grito de guerra é Inglaterra livre. Você tomou sangue saxão. Você pagará o preço com dor. Nós levantamos nossas bandeiras com orgulho e aço. Esse é o fim de Dunlaw. Mandaremos você de volta de onde você veio. Você nunca conquistará a terra de Wessex. Faça suas ameaças. Não estamos com medo. Vocês vão provar o nosso aço inglês. Em Edington, a batalha continua. Isso determinará tudo. Quem governará essa terra inglesa? Saxões ou vikings? Gente, eu fico arrepiado. Arrepiado com a história dessa letra. Sobreviventes. Gary Whitta escreveu um romance muito interessante entre fatos históricos e lendas inglesas, ficção e fantasia. Não concordo com a tradução do título de forma alguma. Abominação, os vikings estão chegando, para as edições que foram lançadas no Brasil. Eu prefiro a ideia original em inglês, apenas abominação, ou abomination. Sem, claro, os vikings estão chegando, até porque não há vikings na história no sentido de batalhas. Há apenas citações sobre a presença deles em território inglês. Outro ponto muito importante: a sinopse em inglês, na contracapa do livro original, não cita de forma alguma batalhas entre saxões e vikings. Já a edição brasileira provoca um equívoco aos leitores que pretendem comprá-lo pelas batalhas. Eis o que está escrito no site da própria editora. Abominação é um romance de fantasia dark que reconta um dos capítulos mais sangrentos da história da Inglaterra, as invasões vikings do século IX, apresentando
personagens e batalhas reais. Isso não ocorre, não ocorre. Sua narrativa vai muito além do que poderíamos encontrar nos livros de escola. O reinado Sikh deveria ser reino de Wessex. Foi o único de toda a Inglaterra que escapou dos invasores dinamarqueses. Seu rei Alfred, o Grande, negocia um acordo com os bárbaros do Mar do Norte, mesmo sabendo que eles não são exatamente os maiores adeptos da paz. Essa passagem histórica do negociar não ocorre no livro. Não ocorre no livro. Apenas os próprios pensamentos do rei e suas conversas com membros da corte em propor, o seu desejo de propor a trégua. É preciso estar preparado. A guerra pode recomeçar a qualquer momento. E não ocorrem enfrentamentos. Gary Whitta, em seu livro, não narra essas batalhas. Não tem batalhas em seu enredo. As cenas de batalha merecem um destaque especial. É como se o leitor estivesse lá com a espada em punho, lutando por sua vida. E, de novo, batalhas não existem no livro. Se você é muito fã, como eu, de mitologia nórdica, assim também como Neil Gaiman, e esse não é um livro de mitologia nórdica, não é. Este livro, de Gary Whitta, não é um livro de mitologia nórdica. O lançamento é da editora Dark Side Books, numa edição muito bela, de capa dura, casca bem grossa, resistente a machados, parece o escudo dos ingleses, e até mesmo o martelo do Deus do Trovão. Dê uma olhadinha, muito bonita essa edição, olha só, muito bonita. No site da editora brasileira, há um espaço para que os leitores façam suas observações acerca do livro. Uma leitora autoidentificada por Camila S., em 6 de outubro de 2021, afirmou, aspas, a edição do livro está maravilhosa, muito caprichado, porém a história não condiz muito com a sinopse no que diz respeito aos vikings, mas é surpreendente e empolgante. Vale a pena a leitura. Claro que vale a pena a leitura, mas se vocês buscarem esse livro simplesmente por batalhas, vão se decepcionar. O livro começa com a apresentação das principais personagens e do contexto e cenário históricos. O reinado de Alfred I, ocorrido entre 871 e 899, um tenso período de turbulência, a eminência de uma invasão viking no território. Os eventos ocorrem em sucessão com a chegada dos vikings e o impacto causado pela presença dos invasores em terras anglo-saxãs. O segundo capítulo narra a construção do medo, da ameaça que os vikings representam simplesmente por sua presença, ou ouvir dizer que eles vão chegar. O rei Alfred, o exército inglês comandado por seu fiel cavaleiro e amigo, o fictício Sir Ulfric, um arquétipo dos mais briosos cavaleiros históricos medievais da Inglaterra, o ambicioso e manipulador arcebispo da Cantuária e demais personagens secundárias formulam estratégias para enfrentar os vikings. A trama se desenvolve com diálogos sobre táticas de defesa e supostos confrontos iniciais, mostrando a preparação e a resistência das forças locais. Os capítulos 4 e 5 exploram temas como as alianças formadas para enfrentar os vikings e as traições por conveniência que surgem no meio do conflito e as complexidades naturais da guerra. Os capítulos seguintes são cercados de mistérios sobrenaturais, segredos históricos, conspirações e revelações sobre a verdadeira natureza da ameaça viking, ou seja, as motivações dos vikings, os porquês de os vikings em se estabelecerem na Inglaterra
e as forças sobrenaturais envolvidas. A história de Wita proporciona uma visão final que eu não vou contar. Às vezes, eu escolho ler um livro que seja muito mais para diversão, muito mais para descansar a mente, do que realmente para estudar. Claro que o conhecimento também é importante. Fica a dica desse livro aqui para vocês. Sobreviventes. Está em alta, tanto na literatura quanto na cultura pop de hoje em dia, os escritores e roteiristas mesclarem, fundirem ficção, romances históricos com fantasia em temáticas nórdicas. Abominação não é diferente. Trata-se de uma obra moderna, antenada com as tendências mais atuais. Gary Whitta lança mão desses recursos para criar uma atmosfera muito envolvente com elementos da mitologia nórdica e da história viking, como as invasões às terras inglesas, refletindo um crescente interesse na cultura viking e nas histórias de mitologia. Diversas plataformas de streaming aproveitam o interesse do público por temas nórdicos e vikings, e há uma diferença entre nórdicos e vikings. Nórdicos, o povo. Vikings, como se fosse um exército desse povo nórdico. Para desenvolver, então, uma cultura pop catapultada por séries como Vikings e The Last Kingdom, ambas de mega popularidade em audiência. Tudo isso, todo esse cenário, sem dúvida, é favorável para que livros como Abominação sejam publicados, atraindo fãs de histórias sobre vikings e, claro, mitologia e suas tradições nórdicas. E sobre a série The Last Kingdom, é uma adaptação dos livros Crônicas Saxãs do escritor e historiador inglês Bernard Cromwell, que em breve terá aqui no canal um vídeo a esse respeito. Eu, particularmente, não duvidaria de, em caso de o livro ganhar popularidade suficiente, haver adaptações para seriados de televisão ou até mesmo de cinema, filmes cinematográficos, até porque Gary Whitta é produtor em Hollywood e a combinação de história e fantasia é um formato que atrai produtores em busca de novos enredos que encantem fãs como eu e como vocês. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o interessante Abominação de Gary Whitta. Um livro que, ao mesclar, fazer uma amálgama de fatos históricos e fantasias, se torna uma ótima opção literária para descansar a mente dos dias turbulentos. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!